Muito bem, vamos então com a trilha 6, cujo tema é selfie. Selfie que todo mundo sabe, todo mundo já tirou uma selfie em algum momento. A selfie nada mais é que um autorretrato, tá? Com os modernos celulares agora ficou muito fácil fazer um autorretrato, mas nem sempre foi assim. Aqui no item 2, é um texto que você pode ler mais tarde, mas é citado nomes de artistas famosos, conceituados, como Tarsila do Amaral, Rembrandt, Vincent van Gogh e Frida Kahlo. São artistas famosos, muito conceituados, que passaram a história graças às suas pinturas e também eles pintaram autorretratos ou retrataram das mais variadas formas pessoas da sociedade, tá? Então, o que é um autorretrato é uma pintura que o artista faz de si mesmo, aqui o texto está nos informando, certo? É um gênero textual, muita gente pensa que não tem nada a ver com texto, tá? Mas a leitura de imagens também faz parte da nossa leitura do dia a dia, tá? A gente vive numa sociedade chamada imagética. O que é uma sociedade imagética? Uma sociedade que está com imagens por todos os lados. Então, você saber ler as imagens é importante também, né? Saber o que a imagem está passando, está retratando e tudo mais, tá? Vamos ver aqui algumas imagens, né? Vocês têm no caderno de vocês, o autorretrato da Tarsila do Amaral, ela mesma pintou, o autorretrato da Frida Kahlo, também ela própria pintou o seu próprio retrato, isso num tempo, obviamente, que nós não tínhamos as facilidades, né, de um celular que tirasse fotos, que tirasse selfies, obviamente nem tínhamos celulares nessa época, nós estamos falando de 1920, 1930, por aí, né? Lá do tempo dos nossos bisavós. Então aqui nós temos outros retratos também, né? Oswald de Andrade, Natasha de Gelman, que é uma mecenas. O que é uma mecenas? É uma pessoa que financia artes e exposições, tá? Então aqui esses retratos foram pintados por outras pessoas, por outros artistas, tá? Então aqui eles próprios pintaram e aqui outros artistas fizeram as pinturas, tá? Mas o que eu quero, né, aqui tem umas questões para a gente refletir um pouquinho, mas vamos pular, porque nós vamos aqui para o item 4, que eu quero mostrar para vocês uma coisa importante, que é o cerne, que é o objetivo da nossa aula hoje, tá? Vocês estão ouvindo aí sons externos de pássaros, né, pássaros cantando, pássaros cantores e tudo mais animados aqui, mas não se preocupem, tá? Se vocês ouvirem outro som externo, não estou no estúdio com uma acústica adequada. Mas vamos lá. O texto 1, Tarsila do Amaral. Vamos passar aqui para a tela da direita, que eu quero explicar para vocês a partir de um trecho. Opa, perdão aqui, né? Não pulei, agora sim. Vamos passar aqui para a tela da direita. Que eu peguei um trecho desse texto aqui para explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Tarsila do Amaral was born in a small town in São Paulo in 1886 and she died in 1973. She painted self-portraits, national and social themes and illustrated a book of poems by Oswald de Andrade. Vocês estão vendo que essas palavras aqui estão em destaque, tá? Estão aqui em amarelo justamente para destacar. Died, painted, illustrated. Essas palavras elas fazem parte de um tempo verbal conhecido como simple past, ou seja, o passado simples. Em alguns livros você encontra como past simple, tá? Não tem problema nenhum essa importância, tá? Da nomenclatura nesse caso. Eles são os chamados verbos regulares, regular verbs, verbos regulares em inglês. Então, quando eu falar, quando você ler, quando você encontrar essa expressão verbos regulares, você já sabe que faz parte do passado simples em inglês, tá bom? Como é que funciona o passado simples em inglês? O próprio nome já está dizendo, é passado, tá? Então, eu estou usando esses verbos aqui no passado. Deixa eu mostrar aqui como é que eles funcionam, os regular verbs. Então, pegar o verbo to paint, que significa pintar, tá bom? Paint. O que eu faço? Eu tiro essa partícula to do verbo, coloco o verbo normal, paint, e ao final acrescento ed. Essa partícula ed é que vai transformar o verbo na forma regular. Ou seja, o verbo vai ficar no passado. Então, aí eu consigo traduzir, por exemplo, Tarsila do Amaral painted Abaporu in 1928. Ou seja, Tarsila do Amaral pintou Abaporu, que é essa pintura que vocês estão vendo, em 1928. Há muito tempo realmente, tá? Outro exemplo aqui, o verbo to die, morrer.
Não é um verbo bonito, né, de se estudar, mas enfim, a gente precisa dele. To die, morrer. O que acontece aqui? Eu tirei a partícula to e coloquei só o verbo die. A regra é o seguinte, acrescentar ed, certo? Porém, se o verbo termina com e, a vogal e, basta eu colocar o d no final. Pronto. Eu não preciso repetir ed porque ele já está terminado com e. Tá? Então essa é uma das primeiras regras que nós temos aqui no Simple Past. Tá? Verbo terminado com e, basta acrescentar o d ao final. E aí eu consigo traduzir. Tarsila do Amaral died in 1973. Tá? Ou seja, Tarsila do Amaral morreu em 1973. Então veja que eu estou falando do passado. Tá? Tanto o tempo em que ela pintou e o tempo em que ela morreu. Esses dois passados aqui, eles são em tempo definido, tá? Então veja, quando que ela pintou? 1928, tá? É um passado definido. Quando que ela morreu? Em 1973, é um passado também definido, tá? Mas vamos continuar aqui, olha o passarinho cantando, nossa, tá engraçado. Mas vamos lá, nós temos também no Simple Past, no passado simples em inglês, os irregular verbs, os verbos irregulares, tá? Como é que eles funcionam? É o seguinte, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Tarsila do Amaral was born in a small town em São Paulo. Está aqui logo no início do texto, né, da gente. Tarsila do Amaral was born. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma construção que junta o verbo to be, olha o verbo to be aqui, ou seja, você pensa que vai se livrar do verbo to be, mas você não vai se livrar do verbo to be. O verbo to be ele continua, né, nos acompanhando ao longo dos nossos estudos em inglês, não é à toa que é um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Então, é o verbo to be mais o particípio passado do verbo to bear, tá? Que significa nascer, gerar, enfim. Quando eu encontro essa construção was born, ela significa nasceu, tá? Nasceu. Por quê? Porque o was, ele é o passado do verbo to be, é a forma irregular. To be, o verbo, né, tão conhecido da gente, tem duas formas irregulares, was e were, tá bom? Isso a gente já viu em algum momento, tá? O was você vai utilizar para os pronomes I, was você vai utilizar para os pronomes he, she, it, e were, né, também você vai usar para you, we, they, e I para was também, tá certo? Então veja, o was é um verbo irregular. Como é que eu aprendo esses verbos irregulares? A gente tem uma tabela com vários verbos irregulares e aí não tem jeito, a gente tem que ter a prática. Quanto mais verbos a gente vai utilizando ao longo dos nossos estudos, a gente vai incorporando, a gente vai aprendendo, tá? Tem gente que pega a tabela e memoriza, tá? Então tem gente que vira professor de inglês, por exemplo, pega aquela tabela com 106 verbos. Isso é uma tabela modesta, tá? Que ele vai lá e memoriza, né, pelo menos ali 95% dos verbos, ou 99%, quase todos os verbos que estão naquela tabela. De vez em quando a gente titubeia um pouquinho ali, fica em dúvida, principalmente quando não usa tanto, tá? Mas quando a gente usa, quando a gente faz a leitura, a gente já fica esperto, a gente já fica ciente desses verbos irregulares, tá bom? A gente vai com calma que nós chegamos lá, tá bom? Então, veja, quando você encontrar essa expressão was born, não caia na tentação de traduzir palavra por palavra, tá? Então, Tarsila do Amaral, se você for traduzir palavra por palavra, Tarsila do Amaral foi gerada em uma pequena cidade em São Paulo, né? Fica estranho, foi nascida em uma pequena cidade de São Paulo, a gente coloca was born como nasceu, tá? Então, se habituem a was born como nasceu. Porque em músicas, tá, em textos diversos, a gente vê isso o tempo todo. Essa música da banda Queen, né, Freddie Mercury aqui, todo mundo, acho que quase todo mundo conhece, né, evidentemente, eu estou falando acho porque tem gente que, né, não se liga muito em música internacional, né, mas já ouviu o Freddie Mercury em algum momento em alguma rádio FM, com certeza, tá? Então veja, essa música aqui, ela tem o título com essa frase aqui, esse verso da canção. I was born to love you. That I was born to love you with every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day of my life. Então veja, I was born, nasceu. I was born to love you. Fácil, né? Ou seja, eu nasci para amar você com cada batida do meu coração, a cada batida do meu coração,
Sim, eu nasci para cuidar de você a cada dia da minha vida, tá? Veja só, uma música romântica aqui, as pessoas às vezes se enganam com uma guitarra um pouco mais alta, né? Pensam que é uma coisa assim muito louca, mas é uma música bem bacana, tá? Mas aqui foi só para mostrar para vocês como é que a gente usa o was born, tá? Nessa construção aqui. Nós temos aqui também um pedaço de um trecho da história do Freddie Mercury, tá? Em que o was born aparece novamente, tá? Então, nasceu. Freddie Mercury was born Farrokh Bulsara on September 5, 1946 em Zanzibar. É interessante isso, muita gente pensa que o Freddie Mercury ele é inglês ou norte-americano, não, ele é africano, Zanzibar fica na África, tá? E o nome dele não era Freddie Mercury, né? O nome dele nasceu como, né? Evidentemente foi batizado Farrokh Bulsara. Freddie Mercury foi o nome artístico adotado por ele. Mas vamos lá. At the age of 8, Mercury's parents sent him to a boarding school in Bombay, now Mumbai, India, where he studied piano. Vocês estão vendo aqui que eu destaquei dois verbos, tá? Sent e studied. Sent é um verbo irregular, studied é um verbo regular. Eu vou explicar nas próximas aulas como é que tem uma regrinha especial para o verbo to study, que significa estudar, tá? A gente não acrescenta simplesmente o ed no final, não. Tem uma regrinha muito especial para os verbos terminados em y. Eu vou explicar com maiores detalhes nas próximas aulas, tá? Send também é um verbo irregular. É o verbo to send, só que na forma irregular no passado. Ou seja, send, mandar, enviar. Então, aos 8 anos de idade, na idade de 8 anos, os pais de Mercury, tá? Parents, não se confunda, tá? Parents não é parentes, parents significa pais, tá? Então os pais do Freddie Mercury mandaram-no para uma boarding school. Boarding school é um internato, tá? Você sabe que é um internato, né? O internato é ali, a pessoa vai estudar, ele mora naquela escola, né? Ele mora naquele internato ali, passa o dia inteiro, à noite, dorme lá, se alimenta, faz tudo lá nessa escola, tá? Então, na Índia. Onde, veja aqui, where he studied piano, onde ele estudou piano. Então foi o primeiro contato ali do nosso futuro Freddie Mercury com a música, tá certo? Então aqui um pouquinho da história do Freddie Mercury, essa grande personalidade que nos deixou tão cedo. E deixa eu mostrar aqui para vocês duas fotos, tá? O Freddie Mercury já famoso aqui num show do Queen e a Tarsila do Amaral jovem, né? Uma imagem aqui em preto e branco. Veja, quando eu falo da história do Freddie Mercury e quando eu falo um texto como esse daqui que eu estou mostrando a vocês, da trilha que nós estamos vendo, né, a parte 4 do Explorando a Trilha, né, da Tarsila do Amaral, nós estamos falando sobre biography, tá? Biography que simplesmente é uma descrição detalhada da vida da pessoa, tá? A biography, ou simples bio, is a detailed description of a person's life, ou seja, é uma descrição detalhada da vida da pessoa, tá certo? Então, é assim que a gente tem uma biografia. Então, vocês podem notar uma coisa, tá? Na biografia, nós utilizamos o tempo passado, ok? Então, por isso que nós temos aqui, o tempo todo, nesse texto, voltando aqui para esse lado, né, do caderno, vocês têm o tempo todo os verbos no passado, né? Painted, illustrated, joined, tá aqui também, estou marcando para vocês, joined, tá? Inspired, tá aqui também, tá? Tem um verbo irregular aqui, meant, também, tá? Que é de meant, significa mesmo, tá? O verbo meant significa significar, né? Representa na tradução em português isso, tá bom? Então, a gente, nesse trecho aqui, a gente termina aqui essa aula, tá? Sobre a gramática. Vocês têm aqui o texto, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula aqui sobre os verbos regulares e irregulares, só no início, só na introdução, tá? E aí, lá na parte do Classroom, eu vou passar as atividades sobre a aula para vocês, tá bom? Nós teremos essa atividade aqui, evidentemente, que vocês vão fazer no conforto dos seus lares, tá bom? Esses textos aqui em inglês. E tem uma característica importante, tá? Só para lembrar para vocês.
palavras como what, who, when, where, são as chamadas WH questions, tá? Ou seja, as question words que nós temos usando, né, para fazer perguntas em inglês. Elas estão sempre no início, tá? Evidentemente, das frases para se fazer perguntas. Se você quiser rever, você clica aqui no link, tá? Que vai abrir uma página da internet para que você dê uma olhadinha no significado, tá? What, a gente já viu essa construção, né? What kind, que tipo, who, que significa quem, when, que é quando, where, que é onde, tá? Então são algumas palavras aí interrogativas que nós já temos conhecimento. Se você quiser ler um pouco mais sobre a Tarsila do Amaral, tem aqui uma página no Facebook, ela não é preciso logar, né? Não é preciso fazer o login, não precisa ter uma conta. E também aqui a gente tem a neta da Tarsila do Amaral, tá? Sobrinha neta, que uma conversa com o Pedro Bial está aqui para quem se interessar, para quem curtir o trabalho da Tarsila do Amaral, que é realmente muito interessante, tá? O trabalho da Tarsila do Amaral não se restringe apenas ao Abaporu. Ela foi uma brilhante pintora, né? Muitas vezes não muito citada, tá? Assim, por outros artistas, né? No meios culturais, mas enfim, a gente está aqui com o nosso texto prontinho e a atividade já vai estar colocada lá no Classroom, tá bom? Então é isso aí. Take care, goodbye, até a próxima. Tchau, tchau.